Bom, irmãos, nós chegamos à pergunta de número 13 do Catecismo Maior de Westminster, onde nós vamos tratar ainda pensando sobre o decreto do Senhor, mas pensando também sobre o decreto e a eleição de Deus, né? O fato de que o Senhor, ele escolheu, desde antes da fundação do mundo, aqueles que haveriam de ser salvos. E a pergunta do Catecismo é a seguinte: o que Deus decretou especialmente com referência aos anjos e aos homens? Resposta: Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e, em Cristo, escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável de sua própria vontade, pela qual ele concede, ou não, os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os demais à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua própria justiça, ou a glória da sua justiça. Então, nós vamos dividir essa pergunta em dois estudos. Nós vamos falar primeiro sobre a eleição, a escolha de Deus, daqueles que são os seus eleitos. E nós vamos tratar posteriormente sobre a reprovação, né, ou aqueles que não são salvos. Então, nós dividiremos em duas partes. A segunda parte, no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a parte que diz: e também, segundo o seu soberano poder e conselho inescrutável de sua própria vontade, pela qual concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os demais à desonra e à ira. Então, nós trataremos sobre isto no próximo domingo. Mas então, quando nós olhamos para esta pergunta, eu vou me utilizar aqui de um material de um pastor que comenta o catecismo. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai começar a tratar sobre esta pergunta e vai começar primeiro estabelecendo o que seria a natureza da eleição. E nós entendemos que, como nos ensina o nosso catecismo, à luz da Escritura, que Deus ele elegeu alguns homens e anjos para a glória. Sobre os anjos, a Bíblia faz uma distinção entre eles. Existe, primeiro, aqueles que são chamados os anjos escolhidos, né? E a referência bíblica que nós temos sobre isto é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, vai nos dizer o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, note que ele vai dizer, e os anjos eleitos. Então, há aquilo que a Escritura vai chamar de anjos eleitos ou anjos escolhidos, aqueles que foram confirmados num estado de perfeição, sem pecado, que foram preservados da queda, e há aqueles outros anjos que são chamados de anjos caídos de Deus, aqueles que não foram preservados no seu estado de retidão, de pureza, como é o estado dos anjos escolhidos ou anjos eleitos. Veremos que, diferentemente dos seres humanos, não é estabelecido um meio para a salvação para os anjos, né? Como se eles tivessem de crer em Cristo para que fossem salvos. Mas o Senhor, ele preservou alguns que são os escolhidos no estado puro, são os seus ministros, são os seus servos, e aqueles que são os anjos caídos, como nos é apresentado em Judas.
Em Judas, versículo 6, nós encontramos as seguintes palavras. Vou ler a partir do verso 5, diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então perceba que há realmente uma distinção entre os eleitos, os escolhidos, os que foram preservados no estado puro, e aqueles que caíram do seu estado original. Corruptos, miseráveis, não é? São aqueles que não fazem a vontade do Senhor, ainda que façam, né? Eles não querem se sujeitar, mas no final é o Senhor quem governa tudo, mas esses são chamados anjos caídos. Nós não nos deteremos nisto, mas o catecismo ele vai falar sobre os anjos escolhidos e vai falar também sobre os seres humanos, que é o seu principal alvo na eleição. E sobre os seres humanos, a Bíblia ela vai tratar em Efésios capítulo 1, versos 4 a 5, sobre esta realidade. Aí você pode olhar comigo lá, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, quando o apóstolo Paulo ele escreve assim: Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então há os anjos escolhidos e também os seres humanos que são escolhidos pelo próprio Senhor, como esse texto de modo muito claro nos diz. Então quem é aquele que é o predestinador? Aquele que escolhe. E o texto nos diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que é o Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito claro, é Ele quem faz isto. E se algo sobre a eleição nos parece injusto, né? Porque algumas pessoas vão olhar, mas espera aí, como pode? O Senhor Deus ser aquele que escolhe, Ele é o predestinador, é aquele que escolhe pessoas entre as pessoas do mundo, mas isso não seria injusto? E para aqueles que podem de imediato pensar algo desta natureza, o problema não está em Deus, nem na sua eleição, mas está somente no pensamento do homem, que é confuso. Porque o próprio Senhor até mesmo vai nos ensinar a realidade de modo claro também acerca da escolha soberana dele, a sua eleição, a partir de Romanos capítulo 9, do verso 19 em diante, quando ele vai tratar de modo claro sobre esta doutrina. Não é? Ele vai dizer, Romanos capítulo 9, a partir do verso de número 19, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Então, o Senhor vai dizer, olha, Ele tem poder, Ele é soberano, Ele escolhe a quem quer, Ele reprova a quem quer, Ele é o Senhor e Ele não é injusto. Deus, Ele não faz nada injusto, Deus, Ele jamais faz qualquer tipo de coisa que seja profano. O Senhor Deus, Ele é puro. E o que nós devemos entender é isto, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é bom, Ele é infinito em misericórdia, e isso deve nos conduzir a nos submetermos a essa verdade, de que Deus é soberano e que salva a quem quer. E devemos nos submeter a essa verdade com gratidão e alegria no coração, porque o Senhor fez assim, cumprindo a sua vontade. Mas então,
em Efésios capítulo 1, que nós já lemos aqui, a palavra escolhido, que é posta lá, escolhido, os eleitos, também pode ser traduzida como selecionado, ou eleito, ou nomeado. O que isso denota, né? O que isso significa? Isso denota a escolha de certos indivíduos por Deus e a colocação deles em uma relação especial com Ele mesmo. Então, entre muitas pessoas, Ele escolheu alguns. E estes a quem Ele escolheu estão num relacionamento especial com o próprio Deus. Textos que nos revelam essa verdade, você pode anotar, são Efésios capítulo 1, verso 4, Romanos capítulo 9, verso de número 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 13, não é? Então, estão num relacionamento diferente com ele. Por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 11 nos diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, um texto que vai marcar essa realidade do Senhor, que realmente faz uma escolha entre certos indivíduos. Ele salvou um aqui, como o texto nos declara, e reprovou o outro. Ele amou a Jacó, porém aborreceu ou odiou Esaú. Então, é um texto que nos revela isto de modo muito claro, ainda que muitas pessoas tenham grande dificuldade em se sujeitar a este tipo de declaração. Então, esse é o modo singular que o Senhor Deus ele lida conosco. Em outro texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2, 13, quando o apóstolo escreve assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele dá graças a Deus por isso. Então ele louva, ele se alegra, né? Porque o Senhor escolheu alguns e salvou estas pessoas por meio da fé em Cristo, através da proclamação do Evangelho. Então, nós devemos atentar para essas realidades, porque a palavra nos ensina isso de modo muito claro. Mas a palavra também predestinado, que é outra palavra que nós encontramos no texto, inclusive de Efésios, ela pode ser traduzida como nomeado, ou pré-ordenado, ou marcado, selecionado de antemão. É por este sentido que significaria então a palavra predestinado. E ela denota o planejamento e a determinação do destino eterno de alguém antes da criação do mundo. O Senhor já pré-ordenou o destino daquela pessoa. Se para a salvação eterna, se para a condenação eterna. Efésios capítulo 1, verso 5 nos ensina isso, Efésios capítulo 1, verso 11. Atos capítulo 4, verso de número 28 também nos ensina isso. Romanos capítulo 8, verso 29 também nos ensina essa verdade que nós acabamos de ler aqui. Por exemplo, o texto nos diz em Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, são textos que fortalecem e sustentam esta verdade para nós. E outras palavras bíblicas sobre eleição são as seguintes. Por exemplo, propósito. É outra palavra bíblica para essa ideia de eleição. E o que propósito, né, denota? Denota o fato de que Deus estabeleceu diante de si mesmo um plano fixo ao qual ele adere inabalavelmente. É um plano fixo. Ele não vai largar esse plano de modo algum. É o seu firme propósito. Referências: Efésios capítulo 1, verso 9, Efésios capítulo 1, verso 11,
Romanos 8, 29, mais uma vez, Romanos 9, verso 11, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. São textos que nos apresentam isto. E uma outra palavra bíblica sobre eleição, ou para eleição, é conhecer de antemão. E conhecer de antemão significa tornar alguém objeto do cuidado amoroso e do amor eletivo de Deus antes da criação. Alguém que é alvo do seu amor. Alguém que é alvo e objeto do seu cuidado amoroso, da sua eleição, antes de qualquer coisa estabelecida e criada neste mundo. É o Senhor Deus que conhece. Conhecer não é somente saber da existência da pessoa. É algo muito mais profundo. Trata de uma relação de amor. E é justamente deste modo que o Senhor Deus ele estabelece estas questões relacionadas àqueles que são alvo da sua eleição eterna. Então, e textos que você pode anotar relacionados a isso que eu acabei de dizer, a conhecer de antemão, são Gênesis capítulo 18, verso 19, Amós capítulo 3, verso 2, Oséias capítulo 3, Oséias capítulo 13, verso 5, Atos capítulo 2, verso 23, mais uma vez Romanos 8, 29, Romanos 8, verso 11, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, são textos que nos apresentam essa verdade de um Deus que nos conhece de antemão, que nos tem como objeto do seu cuidado amoroso e do seu amor eletivo. Mas então, essa eleição de Deus na eternidade é uma eleição que deve ser considerada por nós como uma eleição que é totalmente incondicional. Significa que Deus, ele não escolhe as pessoas porque, de algum modo, de repente, ele previu o futuro e, olhando para o futuro, ele viu que alguém acreditaria nele. E então, porque essa pessoa, ele vê que no futuro vai crer nele, então ele escolhe. Isso é estranho. Isso significaria que Deus ele baseou a sua decisão nas decisões das criaturas. Quando, na realidade, a sua decisão é totalmente independente disso, é anterior a tudo isso. Então o Senhor ele não nos escolheu porque sabia que haveríamos de exercer fé. A fé ela não é a causa da eleição. A fé é o resultado da eleição. Aqueles que são escolhidos por Deus, no momento determinado por Ele, exercem a fé, tendo sido uma vez regenerados pelo Espírito Santo. Né? A fé ela é uma resposta à proclamação do Evangelho, ao anúncio de Cristo, e eu só consigo responder a isto uma vez quando eu sou vivificado pelo Senhor. Mas para que eu seja vivificado, regenerado, eu tenho de ser um eleito de Deus. E no tempo apropriado, o Senhor, Ele me salva. Então a fé não é a causa da eleição, mas é o resultado da eleição. Nós podemos olhar aqui, por exemplo, o que diz Atos capítulo 13. Se eu fosse expor o sermão de hoje à noite, como alguns expõem, capítulo 13, até o versículo 50 e alguma coisa, faria a exposição desse texto, eu não consigo expor sessões tão longas assim, mas o texto, Atos capítulo 13, verso 48, o texto nos diz o seguinte, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então perceba, os que foram preordenados para a salvação, os eleitos, os predestinados, eles creram. Não é? E então são justamente os eleitos que exercem fé. Um outro texto que você pode olhar posteriormente é o texto de João, capítulo 15, verso de número 16. Então são textos que sustentam essas verdades. Voltando mais uma vez agora para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, dos versos 11 a 16, vai deixar claro para nós que a eleição eterna de Deus é apenas uma escolha da sua vontade. E que isso implica que é independente, não é? Ela não precisa de nada, é uma eleição que é realmente incondicional. A gente pode voltar lá para Romanos capítulo 9, versos 11 até o verso de número 16, o apóstolo Paulo vai escrever assim. Romanos capítulo 9, 11 a 16.
E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Verso 16 e último: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então percebemos nesse texto, e em tantos outros também, que tudo é decidido por quem? Única e exclusivamente por Deus. Porque tudo e exatamente todas as coisas estão em suas mãos, não nas mãos de homem qualquer neste mundo, como algumas pessoas podem conceber, nutrindo a ideia de que elas podem, de repente, pela sua própria vontade livre e soberana, se salvar. Mas não é deste modo. Tudo está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 11, versos 25 a 27, o seguinte: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, veja a soberania do Senhor Deus em tudo isso, né? A soberania dele na salvação do homem. Então, está claro nesses textos, como está claro em Efésios, capítulo 1, do verso 3º ao verso 6º, que Deus, ele não escolheu cada ser humano do mundo para a salvação. Mas, como dissemos há pouco, mas dentre a humanidade caída, Deus nos escolheu. E é isso que aponta para a ideia da eleição. Então a referência é a todos aqueles que estão em Cristo, não a todos os homens indiscriminadamente. Como o próprio texto, né? Voltando lá para Efésios, capítulo 1, nos mostra. Efésios, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo deixa muito, mas muito claro isso para nós. A referência é a todos aqueles que estão em Jesus Cristo, como nos diz lá a palavra. Diz lá, ele se dirigindo a essa igreja, no verso 1 do capítulo 1 de Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então perceba que é para estes. O Senhor escolheu a estes, né? A um grupo de pessoas, não a todos. A referência, então, é a todos aqueles que estão em Cristo em oposição àqueles que estão de fora. Aqueles que estão fora de Cristo, ou seja, aqueles que não estão salvos, aqueles que não conhecem o Senhor como o Redentor, aqueles que estão ainda em fel e em laço de iniquidade, aqueles que ainda são escravos do pecado e de Satanás. São aqueles que estão de fora, não aqueles que pertencem a Deus. Então há uma separação, há uma distinção em oposição um ao outro. Os que estão em Cristo e aqueles que estão de fora. Mas então, a eleição nos é revelada, a Escritura, ela pertence realmente a indivíduos específicos. Como já sustentamos aqui, mas podemos olhar, por exemplo, mais um texto, João capítulo 10, verso 14. Deixa muito claro o Senhor Jesus Cristo aqui. Ele é o bom pastor. E ele diz no verso 14 do capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Então ele tem as suas ovelhas, é um grupo específico. A Escritura nos mostra. E nós devemos sempre
considerar essas verdades, porque infelizmente parece que muitas pessoas elas não conseguem olhar textos tão claros como estes e não conseguem abraçar essa ideia, porque estão sempre apegadas a que isso é algo injusto, ruim, mal, o Senhor escolher outras pessoas, ter um grupo de pessoas específicos que são alvo da sua salvação e acham que isso é algo absurdo, ainda que a Escritura declare isso com todas as letras. E Romanos 9 é sempre um texto muito claro e muito usado sempre, por nós calvinistas para tratarmos acerca dessa realidade. E é para Romanos 9 que nós vamos voltar agora mais uma vez. Romanos capítulo 9, do verso 19 ao verso 21, Paulo ele vai destacar que o oleiro, ele de fato, ele é aquele que tem direito de fazer com o seu barro o que ele quer. Nós já lemos o texto. E dentre a humanidade caída e condenada, ele é aquele que vai determinar soberanamente salvar graciosamente muitos pecadores. Porque parece que as pessoas às vezes pensam também que quando o Senhor fala em salvação e eleitos é um grupo pequenininho. Não. O Senhor tem um número imenso de pessoas. Apocalipse vai falar sobre o número de pessoas que ele não conseguia nem contar. Não é só 144 mil, não. É um número imenso. Como é que conta, meu amigo? Não se conta. É muita gente. Daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, ele vai salvar pecadores. E ele vai realmente rejeitar outros pecadores com justiça. Por causa dos próprios pecados dessas pessoas. Mas como Deus decidiu quem ele escolheria para a salvação e quem ele deixaria de lado? Como é que Deus fez isso? E Efésios capítulo 1, verso 5, verso 9 e verso 11 nos dá a resposta divinamente revelada. Como ele fez isso? Lá, mais uma vez, Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: nos predestinou para ele, foi assim que ele fez, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 9 agora, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Verso 11 agora, nele digo, no qual fomos também feitos herança em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, como escreveu João Calvino, ele vai dizer, agora, se for perguntado por que Deus se compadece de uma parte e abandona a outra, não há outra resposta senão que isso lhe agrada. Isso lhe agradou. Foi a sua vontade, foi segundo o seu beneplácito. É a vontade dele e não podemos então questionar. Ele não nos revelou todas as suas razões. Não revelou. Ele diz, o beneplácito da minha vontade, segundo o conselho da minha vontade. É porque Deus quis. Essa é a resposta bíblica que nós temos. E devemos olhar para isso, essa declaração como essa, ato como este, com muita, irmãos, admiração e assombro, não com questionamentos indevidos, tentando investigar aquilo que não se investiga, tentando compreender aquilo que está alto demais para nós. Devemos ficar realmente admirados com isso, com a graça de Deus, confirmando e dizendo, como é dito em Mateus capítulo 11, verso 26, quando a palavra nos diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como Cristo fez. Como Cristo fez quando vai tratar sobre aqueles que são salvos. Foi do teu agrado. Como lá em Marcos capítulo 7, verso de número 37. Deveria ser a nossa resposta, Marcos 7, 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Deveríamos agir assim, admirados e assombrados por um Senhor que tem feito tudo
maravilhosamente bem, ao invés de ficarmos tentando questionar e colocar Deus no banco dos réus, ou julgar Deus aqui pelo que Ele fez, não é? Ou pelo que Ele tem feito. Não cabe a nós fazer algo desta natureza. Então nós devemos entender que Deus ele escolheu em Cristo para a vida eterna algumas pessoas e para experimentar os meios pelos quais a vida eterna também é alcançada. Veja, irmãos, 10 vezes em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, Paulo descreve os crentes como estando em Cristo. E através disto, o que ele enfatiza? Ele vai enfatizar, irmãos, que esta união íntima e eterna que temos com Cristo é a fonte de todas as bênçãos da salvação em nossas vidas. Cristo e nossa união com Ele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo ele vai afirmar a mesma coisa. Olha lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Então, a Escritura, ela nos ensina isso, né? Deus, ele nunca, irmãos, ele nunca nos escolheu, ou nunca olhou para os seus eleitos de outra forma, senão em Cristo. Ele sempre olhou para aqueles a quem ele escolheu, sempre em Cristo. E Jesus Cristo é de fato aquele, como diz o autor deste conteúdo, Jesus é o livro da vida no qual Deus escreveu nossos nomes. Desde antes da fundação do mundo. Tendo nós sido alvo da sua eleição e tendo nos eleito para a salvação em Cristo, Deus também, ele pré-ordenou os meios para esse fim eterno. O Deus que determinou o fim é o Deus que determinou os meios através dos quais, e sobretudo o principal meio, que é quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele determinou os meios para esse fim eterno. E nós podemos ver o que diz, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Tito, capítulo 2, verso de número 14, a palavra nos diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, são estes que são chamados à fé em Cristo pelo seu Espírito Santo. E se Deus, ele soberanamente escolheu uma pessoa para a vida eterna, também determinou os meios. E mais uma vez, agora olhamos para a Escritura, Romanos capítulo 8, agora verso de número 30. Romanos capítulo 8, verso 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E como nós lemos já em Atos capítulo 13, verso 48, a Bíblia diz que todos os que foram destinados para a vida eterna creem em quem? Jesus Cristo. Porque não importa, e não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, senão no nome de Cristo, como diz Atos capítulo 4, verso 12. Então ele determinou um meio. Ninguém vai para o céu e para a glória eterna
e pode dizer assim, eu fui eleito, por isso que eu vou, sem crer em Cristo. Vive no mundo. Não creio em nada não, o Senhor me escolheu, eu sou eleito de Deus. Não, o Senhor determinou o meio. Não há verdadeira salvação, não há verdadeira eleição sem a fé verdadeira e viva em Cristo Jesus. Não há a verdadeira eleição à parte de uma verdadeira conversão a Cristo. E essa eleição, ela possui atributos. Nós falamos, sobre os decretos de Deus e sobre os atributos dos decretos de Deus. E aqui nós vamos falar sobre os atributos da eleição eterna de Deus. E ela é, como acabei de falar, eterna. Efésios capítulo 1, verso de número 4, vai nos ensinar isto lá. Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, na eternidade, antes da criação do universo. Antes que o homem praticasse bem ou mal, qualquer tipo de ação, como ensina Romanos capítulo 9, verso 11. A salvação, então, dos eleitos de Deus é garantida e o número dos eleitos de Deus é tornado certo e fixo. O que ele determinou e escolheu para a salvação antes da fundação do mundo, estes, no tempo determinado, crerão em Cristo e serão salvos. Ele determinou isto. Então a nossa salvação, irmãos, repousa na eleição de Deus por nós em Cristo Jesus, como diz João capítulo 15, verso de número 16. A base da nossa garantia. Em Cristo Jesus, e nós temos uma base para a nossa garantia também. Uma base que é segura. Porque é algo que é certo. Ele elegeu, pertencemos a Ele e não há nada que mude essa realidade. E a base está posta. Nós estamos unidos a Cristo. Essa decisão repousa na decisão de Deus por nós em Cristo. E a base da nossa garantia, nós podemos olhar o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 19, quando a palavra diz assim, 2 Timóteo 2, 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Lembre-se, a ideia de conhecer, não é somente saber quem é a pessoa, é alvo do seu amor eletivo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Mas, ainda, o seu decreto de eleição é não somente eterno, mas também imutável. Deus, ele é o Senhor que não muda. Nos diz Malaquias, capítulo 3, verso 6, em quem não há, ele é aquele que não muda, e como diz Tiago, capítulo 1, verso 17, ele é aquele em quem não há variação nem sombra de mudança. Portanto, ele disse, em Isaías, capítulo 46, verso de número 10, o meu propósito será estabelecido e cumprirei toda a minha vontade. Então, a sua eleição ela é imutável. Por essa razão, o próprio apóstolo Paulo, ele pode dizer, em Romanos capítulo 8, verso de número 30, aos que predestinou, e ele diz, a estes também glorificou. Como assim? Veja, nós que fomos predestinados, fomos glorificados. Ele está falando como que no tempo passado, de uma realidade que ainda experimentaremos de modo pleno. Mas já experimentamos isso hoje. E é uma garantia de que seremos, de fato, plenamente glorificados. Então, a Escritura nos mostra, irmãos, que existe uma conexão inseparável entre a eleição eterna e a glória que nos é garantida em Cristo. Aqueles que Deus escolheu para serem seus filhos salvos, serão certamente salvos, nenhum deles será eternamente perdido, de forma nenhuma. Porque o decreto da eleição é certo e imutável. E a Bíblia fala da imutabilidade do seu propósito. O propósito de nosso Deus é imutável. Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 17. E o objetivo de Deus na eleição é que o propósito de Deus, de acordo com a sua escolha, permaneça, como ensina Romanos capítulo 9, verso de número 11. Então, percebe, irmãos, que o fundamento da salvação, ela também está selada na palavra que nós lemos em 2 Timóteo 2, 19. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem.
nós então encontramos uma dupla confirmação da imutabilidade da eleição de Deus. Primeiro, é o amor de Deus pelos seus. Ele conhece os que são seus. Ele ama aqueles que são seus. E segundo, o desejo de santidade que Deus produz naqueles que são seus. Como nos ensina Efésios capítulo 1, verso de número 4. Então, o homem, ele não pode de modo algum, por mais que tente, de todas as formas, frustrar os decretos de Deus, frustrar o plano do Senhor, porque eles são executados por Deus, por um Deus que é onipotente. Quem é que pode ir contra o Senhor? Absolutamente ninguém. Ele é onipotente. Mas então, irmãos, qual é a origem, então, da eleição? O que é que faz com que o Senhor ele escolha pessoas para a salvação? E a resposta que nós podemos dar é por seu mero amor. Porque Ele nos amou. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e, em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o amor de Deus o conduz a nos escolher, a nos salvar. Ele não nos amou depois de ter nos escolhido, se fôssemos colocar uma ordem assim. Ele nos amou e nos escolheu. Nós fomos amados por Ele. O seu amor, a sua graça o conduziu a ser abundantemente gracioso conosco e a revelar o seu abundante amor na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a maior expressão do amor de Deus, o Pai, por nós. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Esta é a nossa realidade. E Ele fez isto na eternidade. E qual o propósito, então, da sua eleição? É para o louvor da glória da sua gloriosa graça. Essa resposta está lá também, em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Ele vai dizer, no verso 6 em particular, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Este é o propósito da eleição. Para o seu louvor, o louvor da sua graça que é abundante. Então, para os eleitos, o propósito de Deus na eleição é, primeiro, que eles deveriam ser santos e irrepreensíveis diante dele, como diz o verso 4 de Efésios capítulo 1, que eles deveriam receber a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo, e que eles deveriam, então, louvar ao Senhor, dando glória a Deus por sua graça, e este é o propósito dele. E a Bíblia deixa claro que nós, que somos eleitos de Deus, somos escolhidos por Ele para a vida eterna. E a palavra vai nos mostrar esta realidade de modo muito claro. Não é? Quando a palavra do Senhor nos diz, eu vou ler aqui uma porção maior deste conteúdo, diz assim, Mateus 22, verso 14, diz no contexto, ensina que alguns foram escolhidos para participar do banquete de casamento do reino de Deus, enquanto os não escolhidos foram lançados nas trevas exteriores. Mateus 22, 14. Romanos capítulo 11, verso 5, fala de um remanescente judeu que será salvo ao longo da história, porque foi escolhido pela graça para esse fim. 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 28, aponta que Deus escolheu os tolos e fracos do mundo para confundir os altos e poderosos e também para estar entre aqueles que são salvos pelo Evangelho. Paulo conclui este primeiro capítulo dizendo que os escolhidos estão em Cristo e, portanto, divinamente designados para receber todas as bênçãos da salvação. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que fomos escolhidos para sermos santos, isto é, separados para Deus. E em Efésios capítulo 1, verso 5, somos predestinados para sermos adotados como filhos. Em 1 Tessalonicenses, Paulo descreve que, sendo amados por Deus, os escolheu para receber o Evangelho e serem salvos. A sua eleição é evidente nos seus regenerados, vidas santas e irrepreensíveis.
E Pedro escreve que os cristãos são aqueles eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para que obedeçais a Jesus Cristo e sejais aspergidos com seu sangue. 1 Pedro 1, verso 2. Observe neste versículo que fomos escolhidos com o propósito de obedecer a Jesus e sermos purificados dos nossos pecados pelo seu sangue aspergido, como ensina Hebreus 9, versos 13 a 14. E em 2 Pedro 1, versos 10 a 11, somos exortados a garantir a nossa vocação e eleição, praticando diligentemente a piedade da vida para a qual fomos escolhidos. E então temos a promessa de que, ao fazermos isso, receberemos uma rica recepção no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, em Efésios 2,10, disse que somos predestinados e capacitados por Deus para o desempenho de uma vida de boas obras como novas criações de Deus em Cristo. Não pode ser mais explícito que o objetivo da nossa eleição, subordinada à glória de Deus, é a nossa salvação do castigo, do poder e da presença do pecado. Romanos capítulo 8, verso 29 diz que estamos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. E Tiago, capítulo 2, verso 5, nos diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. E Atos 13, 48 diz que Deus nos ordenou para a vida eterna. E em 1 Tessalonicenses 5, verso 9 diz que Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. E em 2 Tessalonicenses 2,13, ele diz que Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação. E então, para concluir, em segundo lugar, com referência a Deus, aquele que escolhe, o seu propósito final na eleição é o louvor da glória da sua graça, ou o louvor da sua glória. Dizer que o propósito da eleição é louvar e glorificar a Deus pela sua graça não é adicionar glória a Deus. Por quê? Deus, em toda a glória, tem toda a glória em si e de si mesmo, não necessitando de nada. Criaturas que ele fez, nem das criaturas que ele fez, nem derivando qualquer glória delas, mas apenas manifestando a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Deus, ele não precisa que algo seja adicionado à sua glória, mas ao louvor da sua gloriosa graça. E Deus explica o seu propósito final ao ser tão gracioso com o seu povo indigno. O objetivo de Deus é a glorificação do seu grande e santo nome. Como os salmistas oram a Deus pela salvação, e a razão que eles dão muitas vezes é exatamente essa. Dá a Deus para salvá-lo não é o seu próprio valor ou mérito, mas a glória do nome de Deus. Eles sempre louvam a Deus por isso, pela glória do nome de Deus. Como ensina o Salmo 25, verso 7, Salmo 25, verso 11, Salmo 106, verso 8, Salmo 109, verso 21, nos revelam esta realidade. E ele vai manifestar a eleição dele no tempo. E como é que ele faz isto? Ele faz isso no tempo e no espaço, como fez conosco que fomos salvos, chamando-nos irresistivelmente. Os eleitos são chamados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, fala isto. A palavra de Deus, que descreve que são os escolhidos por Deus como aqueles que são os chamados. Os eleitos de Deus são os chamados irresistivelmente. Deus chama interna e irresistivelmente para si apenas aqueles que ele escolheu para serem seus. Referências: Romanos capítulo 8, verso 30, Jeremias capítulo 31, verso 3, Romanos capítulo 9, versos 23 a 24. E como a pessoa sabe que foi chamada por Deus? 2 pontos e nós concluímos. Primeiro, Deus nos chama à fé em Cristo. Como já vimos, creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Atos 13, 48, Tito, capítulo 1, verso 1, 2 Tessalonicenses 2, versos 13 a 14. E segundo, Deus nos chama à santidade de vida. Então a vida piedosa é uma evidência de alguém que fora eleito, salvo e chamado por Cristo, como ensina Efésios 1, verso 4,
verso 4, Romanos 1, verso 17 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 7. A vontade do nosso Deus que nos escolheu é a nossa santificação. Amém. E aqui a gente conclui o nosso estudo de hoje. Passei aí 5 minutinhos do tempo. No próximo domingo, se Deus permitir, nós falaremos um pouco sobre aqueles que são reprovados ou rejeitados, aqueles que não são salvos. Alguém